Nós vamos conversar agora com Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Boa tarde, Luca. Como estão as negociações diplomáticas entre os envolvidos na guerra? Existe alguma perspectiva de paz no curto prazo? Boa tarde, Cláudia, Daniela, toda a nossa audiência. Chegamos hoje na marca terrível de 100 dias de guerra e sem uma perspectiva para um desfecho desse conflito. A gente vê, respondendo primeiramente a sua pergunta, que a questão diplomática está praticamente paralisada há um mês, quando a gente via no começo da guerra aquelas movimentações, encontros entre as delegações russa e ucraniana, seja na Bielorrússia, seja na Turquia, de forma virtual ou presencial, e buscavam trazer corredores humanitários, negociar um cessar-fogo e, eventualmente, até retirada de tropas, saber quais seriam as condições essenciais para que os países se comprometessem com o processo de paz. A gente viu que eles não resultaram em grande coisa e chegamos hoje à marca dos 100 dias com números bastante preocupantes. Se nós olharmos as vítimas, são milhares de vítimas, pelo menos de acordo com as Nações Unidas, passa de quase 5 mil pessoas que morreram, mas os ucranianos dizem que esse número pode chegar a quase 30 mil, sendo que 20 mil só na região de Mariupol e tantas outras cidades que foram fortemente bombardeadas pelos russos. O número da crise humanitária relacionada aos refugiados também é bastante grande, quando a gente vê que mais de 6 milhões e 800 mil pessoas deixaram a Ucrânia desde o 24 de fevereiro, das quais 2 milhões e 200 voltaram, mas, ao mesmo tempo, grande parte desses refugiados são crianças, essas que pararam de estudar, abandonaram as suas infâncias, famílias separadas por conta da lei marcial, por conta até mesmo da dinâmica da guerra. Então, a gente vê que é um país completamente destruído nessa questão humanitária e terá muitas dificuldades para se reconstruir. Aliás, falando nisso, se nós olharmos as perdas infraestruturais causadas pelos bombardeios nas áreas residenciais, nas escolas, as pontes perdidas, os edifícios que foram incendiados, a gente vê que são quase $500 bilhão em prejuízos e a Ucrânia terá grande dificuldade de se reconstruir, dado que é um país com fragilidade econômica. Apesar de ser importante em alguns setores, nunca foi uma grande potência mundial e não tem uma capacidade tão fácil assim, sem a ajuda da comunidade internacional, de se reconstruir. A gente vê, então, que são números bastante preocupantes, muito tristes, a maior crise humanitária e a guerra talvez mais longa que tenhamos aqui na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e, novamente, sem nenhuma perspectiva de solução, o que preocupa muito os europeus, mas, ao mesmo tempo, normaliza as notícias, o que não é bom, porque nós sabemos que ainda há várias pessoas sofrendo por conta dessa questão. Agora, Luca, eu também quero chamar a atenção para um ator muito importante nesse cenário diplomático, que é a Turquia, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente por que o presidente Erdogan tem um papel-chave nessas negociações. Olha, Cláudia, a Turquia, para começo de conversa, tem uma posição geográfica muito privilegiada, estratégica, entre a Europa e o Oriente Médio. Também tem a divisão do Mar Negro com a Rússia e tantos outros países. Então, é um aliado da OTAN, faz parte da OTAN, mas, ao mesmo tempo, em outros momentos, a gente sabe que o presidente Putin e o presidente Erdogan são próximos. Apesar de questões pontuais no Oriente Médio terem separado os dois, como a própria guerra na Síria, a gente vê que Erdogan, no caso da OTAN, principalmente, tem um grande poder nas suas mãos, já que para que um país novo possa entrar no bloco é necessário que a decisão seja tomada de forma unânime. E o Erdogan já se colocou de forma bastante contrária à adesão de Finlândia e Suécia por uma questão interna relacionada aos curdos, dizendo que ele dá proteção a um partido político que poderia promover o terrorismo no seu país e tantos outros, e parece que não vai ceder. As comissões suecas e finlandesas já foram a Ankara tentar convencê-lo e até agora não vimos nenhum tipo de mudança na sua opinião. E, portanto, a gente acredita que vai ser muito importante, né? Porque não só nessa questão da OTAN, mas também a Turquia foi uma ponte no começo da guerra para tentar fazer as negociações diplomáticas acontecerem no seu território, já que tem boas relações tanto com a Ucrânia, tanto com a Rússia. A gente vê que há sempre essa tentativa dos órgãos diplomáticos turcos de participar abertamente do processo de paz, por enquanto sem sucesso, mas considerando todas essas cartas ainda no jogo, com certeza eles podem ter papel fundamental para determinar o desfecho dessa guerra e também como vai se organizar o mapa geopolítico uma vez que isso acabe. Obrigada, então, Luca Bassani, pelas suas informações. Ele que nos atualizou aí sobre essa invasão da Ucrânia pela Rússia, que completa 100 dias hoje, e também sobre o papel da Turquia nessas negociações.